Olá pessoal, estamos no nosso segundo episódio do 1 a 1 e hoje estamos aqui com o Dr. Eric Magalhães, um advogado, para tirar dúvidas de você de casa sobre vícios construtivos e entregas imobiliárias. Tá bom? Vamos começar? Então vem com a gente. E aí, Eric, tudo bem? Tudo bem. Prazer em ter aqui você com a gente aqui. Satisfação é toda minha. Rapaz, eu quero ser bem objetivo e bem direto, então já vou começar na primeira pergunta. Como que a gente pode explicar para um síndico que é um momento fundamental para ele identificar os vícios construtivos de uma unidade habitacional que foi entregue para ele? Como que ele faz? Qual é o detalhamento? Qual é o passo a passo que ele pode fazer para recorrer isso junto à construtora? Bem, Wesley, assim, eu costumo dizer para os síndicos que eles têm que ter as provas documentais. O que seria isso? O síndico deve registrar todas as ocorrências junto à construtora por e-mail, tá? E se for o caso, até notificar a construtora via judicial. E a comunicação, ela é fundamental, tá? Comunicação que eu digo principalmente com os condôminos. Ele deve informar isso em assembleia, todos os problemas que estão acontecendo e o principal, contratar um engenheiro e contratar um advogado para poder trazer mais conforto, enfim, e nortear as ações que serão tomadas a partir daquele momento. Então hoje eles estão aqui do lado certo, né? Um engenheiro e um advogado para isso, né? Perfeito. Então faça a sua pergunta agora. A minha pergunta para você, o que você tem encontrado, Wesley, no mundo condominial, no que tange as construtoras, em termos de vícios construtivos, independente de seja construtora classe A, B ou C, de alto padrão ou baixo padrão? Então, Eric, hoje as construtoras, elas deixam muito a desejar em relação à qualidade, né? Ainda mais quando eles falam que é um empreendimento popular, eles acham que popular tem que ser de má qualidade. Não é. Existe empreendimento popular e de boa qualidade. Quando a gente fala de área comum, é pior ainda, porque você não está lidando com uma pessoa que vai lá e vai poder avaliar e vai falar, olha, eu não quero assim, eu quero assado. Normalmente, esse momento é a hora que o síndico consegue chegar e identificar os piores problemas. Assim, eu posso falar como a W. Foster Engenharia, que ela recebe muita reclamação de vazamentos em telhados e calhas, infiltrações em unidades, alguns vazamentos em piscina, caimentos inadequados para as bocas de lobo, para os ralos das ruas, algumas partes de reboco soltando, alguns rebocos são alguns detalhes de aplique em volta do prédio são de isopor revestido de textura, e a pessoa acha que aquilo dali é tudo de cimento, e não é, e aquilo dali começa a infiltrar ali por trás ali. Tem alguns problemas de vazamento, alguns problemas de tubulação, elétrica nem tanto, mas no geral são os problemas que a gente encontra com muita frequência, são os problemas de infiltração e vazamentos em telhados. Posso continuar? Sim, manda brasa. Então vamos lá. Minha segunda pergunta, em que momento que você acha que é imprescindível a participação de um engenheiro nesse processo para obter uma resposta, obter o cumprimento da garantia do empreendimento imobiliário pela construtora? No meu ponto de vista, é fundamental a participação do engenheiro desde o início do processo judicial, ok? Porque, de imediato, penso eu que deve ter um laudo apontando os vícios construtivos nesse condomínio. E esse laudo irá basear e nortear o jurídico do condomínio nas ações que deverão ser tomadas contra a construtora. É óbvio que, no meio do processo, a construtora irá contestar muita coisa. E a autoridade, o magistrado, né, ele irá determinar um perito judicial que vai ser o fiel da balança para poder dizer quem tem razão nesse processo judicial que irá correr contra a construtora. Entendi. Então faça sua segunda pergunta, vai lá. Wesley, diz para mim, e como que esse seu acompanhamento, essa sua assessoria ao síndico e ao jurídico do condomínio que tange ao processo judicial em si? Então, eu posso explicar isso partindo de uma premissa que existe 3 tipos de documento. Existe parecer técnico, existe um laudo técnico e existe a perícia técnica. A perícia técnica foge do nosso cabimento porque quem chama isso e quem obriga isso é o magistrado, né? Eu tô certo? Correto. Tá. Então a gente fica ali com 2 documentos, o parecer técnico e o laudo técnico. No parecer técnico é uma coisa mais superficial, é só explicando o problema, a existência do problema, e você também mostrando ali da onde está vindo, por que está vindo, alguma coisinha assim mais leve, menos profunda e menos embasada. Na hora que a gente fala de laudo técnico, você tem que ter embasamento. E aí a hora que entra para uma ação judicial, é importante um laudo técnico, porque você tem que ter embasamento em norma técnica, você tem que estar detalhamentos técnicos e avaliações mais profundas para dar mais veracidade àquela argumentação que o juiz ou o advogado está se pautando nela para poder fazer um processo. Nesse momento eu digo o seguinte, que
quanto antes eu for convidado, a W. Foster é convidada para poder acompanhar este processo, mais tempo a gente tem de conseguir entender a dinâmica do condomínio, entender os problemas que existem no condomínio, para poder, junto a isso, elaborar um documento muito pautado para poder ajudar o advogado a essa ação judicial ou essa resolução de um problema, de uma conciliação que pode haver junto à construtora. Perfeito. Perfeito? Eric, minha terceira pergunta agora ela vem ser parte dessa segunda, que é o seguinte: qual a importância desses documentos, tanto parecer quanto laudo técnico, e quanto isso pesa na tomada de decisão do judiciário? Quer dizer, o quanto o magistrado, o quanto isso tem peso e quanto isso significa importante para você para poder ter um ganho de causa ou um cumprimento de alguma coisa. As provas, como eu falei no início, documentais, elas são fundamentais, assim como o seu laudo. O laudo que você vai passar para o condomínio, eles já irão dar um norte para o magistrado na decisão dele. Perfeito. Ok? Apesar da construtora, ela vai rebater o seu laudo. E o que vai acontecer? O magistrado ele vai determinar um perito judicial, né, determinado por ele, onde será o fiel da balança. Ali, naquele momento, ele apontará para o magistrado, né, qual o lado que tem mais razão nesse caso específico. E geralmente, né, esses casos eles tendem a pesar a favor da massa condominial, a favor do condomínio em si. Então, voltando às provas documentais dos laudos, tanto o laudo do condomínio quanto o laudo do perito determinado pelo magistrado, eles são fundamentais para a vitória e para o êxito do condomínio nessa determinada ação. Eu quero complementar essa pergunta, eu sei que foge um pouco o protocolo de vocês, mas a minha pergunta é, em quanto tempo isso é recorrente? Por exemplo, a que período isso tem que ser feito para ter o cumprimento de uma garantia? Qual é o prazo certo? 5 anos, 10 anos, 15 anos? Até onde uma construtora se tem que dar garantia desses tipos de vícios construtivos? Sobre essa sua pergunta, Wesley, os prazos eles podem variar, podendo chegar até 20 anos, dependendo da complexidade do problema e do vício oculto, tá? Mas fica uma dica aqui para o síndico. O síndico também ele deve observar o manual dele, ou seja, o manual do síndico. Não adianta o síndico ele cobrar por muitas das vezes a construtora depois de 6 meses, 1 ano, enfim, ou até mais, se ele não está cumprindo as determinações da construtora. Um exemplo simples: será que aquele piso que é limpo por um determinado produto, ele pode ser limpo com aquele produto? Pois o rejunte pode sair, né? E o síndico, por muitas das vezes, pode começar a cobrar a construtora de uma coisa que ele não observou, que ele deveria limpar aquele piso com determinado produto. Limpando com o produto incorreto, o rejunte solta. Aí você pode falar melhor do que eu, o piso estufa e outros problemas podem acontecer naquela área. Então, Wesley, qual a importância da manutenção preventiva? O síndico seguir aquela manutenção preventiva pré-determinada no manual que ele recebe da construtora. Ah, legal, legal. Isso é muito importante para o síndico até que está em casa agora, entender que toda a garantia ela é pautada em você estar fazendo a sua parte. Então, se você fizer a garantia, exigir uma garantia de uma coisa que você não fez a sua parte, a própria justiça provavelmente vai falar que você não fez a sua parte, porque você está querendo exigir do outro lado alguma coisa. Então, uma fachada que você não faça manutenção preventiva, ela vai dar problema. Uma cisterna que você não faça a limpeza periódica nela, ela vai começar a perder impermeabilização por causa de contaminação. Se você não tratar bem ali do entorno, daquela parte das castelos de água de alguns prédios que tem, aquelas fixações elas vão enferrujar, e aí daqui a pouco a pessoa está falando assim, mas o meu prédio está deteriorando muito rápido. Ok, você está fazendo o cumprimento da garantia? Você está cumprindo pelo menos a manutenção preventiva que é obrigatória e que está no seu manual? Você está limpando, como você falou, com o material certo o piso? O meu piso manchou. Será que você está fazendo certo? Está soltando? Então, o cumprimento da garantia ela tem que estar atrelada a uma boa execução de manutenção preventiva, e isso é de fundamental importância. Muito legal a sua pergunta. E com isso eu quero deixar um espaço agora para o Dr. Eric Magalhães deixar suas redes sociais. Então, pessoal, me siga lá no Instagram, @ericmagalhãesadv. Mais informações aqui no vídeo aqui embaixo. E sigam também W. Foster Engenharia. Deixe uma curtida nesse vídeo. Eu quero agradecer ao Dr. Eric Magalhães pela visita. Muito obrigado, foi muito esclarecedor. Eu quero deixar um abraço para vocês de casa. Até logo.
A minha segunda pergunta para você é que eu esqueci. Você vai pro meio. Agora entrou naquele... Entrou no erro de gravação. Não estamos fazendo de propósito não, que eu errei mesmo.